Olá pessoal, eu sou a Thaís e mais uma vez estou aqui com vocês para gravar mais um podcast da CDL. Dessa vez hoje eu estou aqui com o Paulo, da Excelência Consultoria, um cara super alto astral e que está trazendo aí várias ideias para melhorar o nosso comércio. Paulo, então eu sei que você tem uma proposta aí da Excelência, eu queria que você explicasse mais para a gente como é que isso vai funcionar. Claro. Thaís, aqui de antemão, eu quero agradecer a oportunidade que o CDL está nos dando aqui a Excelência Consultoria, aqui chegando no Crato, mais uma vez, diante de tantas caminhadas aí nos outros estados. E eu vejo como uma oportunidade muito grande de trazer uma inovação para o comércio do Crato, vendo que existe como melhorar no dia a dia dos colaboradores, dos quais tanto necessitam de uma qualificação no que eles estão fazendo todos os dias. Apesar que muitos, não, mas eu já faço isso. Mas será se de fato faz da maneira como deve ser? É algo que fica numa nuvem, né? É algo que poderia ser feito uma reflexão por parte dos empresários e por parte até dos próprios colaboradores. Será que eu preciso me qualificar melhor? Eu preciso ter um atendimento melhor com o meu cliente? É isso as perguntas que têm que ser. E o CDL hoje abrindo essas portas para que a gente possa ter esse bate-papo aqui hoje, no dia de hoje, no dia 8 de abril, né, um grande dia, um dia hoje que festeja, os ciganos, que há muitos anos atrás, em Roma, se viveram muito tempo, né. Mas enfim, hoje estamos em prol sempre de ajudar a elevar o que se refere ao atendimento ao cliente aqui no Crato, no comércio local, fazendo com que o comércio seja diferenciado dos demais e buscando sempre a evolução deles. Bacana. Então, assim, já conversando com você anteriormente, você me falou que vai trazer uma abordagem no sentido de primeiro treinar e depois a consultoria. Então, o teu treinamento, como eu sei que você já veio de um ramo aí em relação a treinamento em farmácias, né? O teu treinamento, ele vai atender todos os segmentos ou mais uma vez você vai segmentar e não, vai ser só um nicho específico ou vai ser para um público geral? Thaís, inicialmente, como eu tinha comentado contigo, seria o ramo canal Farma. Porém, pensando melhor, devido aos atendimentos que eu fiz enquanto eu estava na outra empresa anterior, que eu acredito que a segmentar seria muito resumir a um nicho só, o canal Farma. E por que não abranger para os outros segmentos? E aí eu consigo ajudar todos eles. Trazendo essa inovação, eu faço com que todos os comerciantes, seja uma loja de roupa, seja uma loja de tecido, seja uma farmácia, seja uma ótica, seja, enfim, qualquer loja ou qualquer clínicas que também tenha os atendimentos, precise de pessoas qualificadas para poder atender melhor um paciente ou um cliente. Então, acho que isso é assim, eu quero abranger todos os segmentos para melhor fazer um bom trabalho com cada um deles. Perfeito. Então, assim, já com seu olhar crítico que você tem, o que é que você acha que falta para o empresário conseguir dar esse pontapé na empresa dele? Porque a gente sabe que a gente tem que mudar, de certa forma, uma cultura, né, que se pratica de achar que é desnecessário, que o funcionário pode se capacitar sozinho, que não é uma iniciativa da empresa. Então, assim, o que é que falta? Bom, eu acredito que falta consciência por parte do próprio empresário em si, em ter que ver o seu time melhorar, né. Eu não posso achar que meu time está bom e me descansar e ficar na zona de conforto ali, quietinho ali, como se tivesse nada tá acontecendo. "Ah, mas eu estou vendendo aqui", mas tudo bem. Será que você podia vender mais? É algo a se pensar. Eu poderia vender muito mais se eu tivesse um atendimento melhor. Quantos clientes hoje não entram nas lojas e saem um pouco chateado porque foi mal atendido? Ou não teve uma atenção desejada, porque o vendedor ou a vendedora estava ocupada numa situação ou outra e sequer deu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.
Então isso faz com que, às vezes é bom se pensar, o próprio empresário é que tem que ter essa noção e essa consciência de que há sim uma melhora que precisa melhorar para se ficar ao nível de uma capital. Porque hoje o Cariri, no nível de Crato, Juazeiro e Barbalha, aqui está num crescimento, está virando a segunda capital do estado. Então, as grandes empresas que estão vindo de fora para cá, além de estar pagando melhor, elas também estão qualificando os seus funcionários para começar a trabalhar, porque está pegando uma cultura diferente, já vem numa sistemática diferente. Então, os comerciantes aqui do Crato e da região precisam melhorar, mas pensando nos colaboradores que os quais é a cara da empresa. Porque não é o dono que está para recepcionar o cliente, são os funcionários e colaboradores que estão lá. São eles que estão dando a cara a tapa. São eles que dão o bom dia, mas também são eles que dão o voto sempre. Mas se não tem um bom atendimento, o voto sempre talvez não chegue cedo, chegue muito tarde. E isso talvez nem aconteça. Então é por isso que a gente prefere, a gente quer fazer, mostrar esse trabalho para os comerciantes e ver que existe uma luz no fim do túnel, que pode haver uma mudança e pode florescer algo muito melhor do que vocês já têm hoje. Mas isso tem um trabalho a ser feito. Não é só como um passe de mágica. Perfeito. E hoje a gente também estudando sobre vendas, nós sabemos que as vendas elas também estão sendo realizadas pelo afeto, né? A afetividade tem que tocar o cliente para você consumir aquele produto. Então, você acredita, e aí eu vou dizer uma opinião pessoal e aí você vai me dizer se eu estou certa ou Claro. errada. Falam muito que o vendedor tem que impactar o cliente afetivamente para que ele consuma o produto ou adquira o serviço. Mas e o vendedor? Ele não precisa do afeto vindo da empresa para ele se sentir motivado a praticar esses atos? Sim, ele precisa ter um afeto grandioso pela empresa e vice-versa. Porque assim, como eu estou rotulado com a farda da empresa, então eu preciso, para eu estar vestido com ela, eu tenho que estar amparado. A minha retaguarda, que é a empresa, ela tem que dar todo o suporte que eu preciso para dar um suporte para o meu cliente. E isso, quanto mais o colaborador está amparado pela empresa, isso facilita para o colaborador, para o empregado, para o vendedor. Mas assim, aí você pergunta assim: "Mas a empatia, para eu vender mais, eu preciso de uma empatia boa com o cliente dele". Aí onde entra um detalhe, Thaís, eu preciso entender o perfil do cliente, a necessidade que ele tem. Não é porque eu tenho um produto X que eu tenho que bater aquela meta para vender aquele produto, mas o meu cliente não precisa dele. Ele precisa de outro produto um pouco mais barato, mas que atende melhor a ele do que eu preciso vender. Aí a pergunta que fica: o que é melhor para eu conquistar o cliente? É eu empurrar algo que eu preciso vender ou oferecer algo que resolve o problema dele? Eu conquisto o cliente em qual dos 2? Teoricamente, eu vou conquistar no que eu Resolva o encontro, problema. resolvo o problema dele. Isso eu tenho cliente para o resto da vida. Se eu mostro que a necessidade dele e a solução para ele, teoricamente, eu já ganhei o cliente. Por mais que ele vá em outras lojas para fazer pesquisa, mas eu fui verdadeiro e fui sincero no meu na minha análise. Então, quando fiz a análise do cliente, vi que a necessidade dele era aquela dali que resolveria, está resolvido o problema, a venda está feita. Agora eu não posso amanhã oferecer, por isso que a empatia, ela é muito importante. E o cliente ele se baseia muito na empatia com os clientes, o sorriso, o alto astral. Não adianta eu pegar, Thaís, e sair de casa com meus problemas e entrar na empresa com todos os problemas que eu tenho da minha vida para minha vida particular. É isso aí onde gera muitos problemas hoje dentro da empresa, já entrando até no outro assunto aqui. É porque um assunto acaba entrando no Acaba outro. entrando no outro. E aí o que é que acontece? Eu venho com meus problemas de casa, vou para trabalhar e não deixo ele pendurado na lado de fora. E isso me atrapalha no dia a dia. Eu não produzo. Porque enquanto eu estou aqui trabalhando, minha cabeça está lá no meu problema que eu tenho que resolver.
E isso faz com que muitos funcionários, muitos colaboradores, principalmente o pessoal que trabalha na área de vendas, eles não conseguem se concentrar e não ter uma empatia desejada para o cliente. E acaba, em vez de vender algo na forma correta, acaba vendendo pelo simples fato da necessidade de que a empresa tá que ele pede que tem que vender aquele outro produto. Então eu tenho essas 2 virtudes, 2 caminhos, onde o melhor seria eu oferecer algo dentro do perfil, mas tudo isso eu volto agora para a sua pergunta, a empresa tem que me dar suporte. Eu tenho que estar feliz onde eu estou. Não precisa eu estar só com um sorriso falso de que está tudo bem, e às vezes nem é. Então, é isso que a gente precisa fazer um trabalho também voltado para a empresa. Mostrar que a empresa precisa do funcionário, como da mesma forma o funcionário precisa da empresa. Os dois se precisam. É como se fosse um casal. Um homem, uma mulher, ou os casais hoje normal. Então, todo mundo precisa de um do outro. Uma andorinha só não faz verão. É É uma verdade, frase bem conhecida, né? é verdade. E aí, entrando nessa parte da empatia, aí eu te pergunto, para o funcionário, colaborador estar feliz, ele precisa de um chefe ou de um líder? Líder, ótima pergunta. Hoje, muitas das empresas, elas não, assim, eu não, vou dar um exemplo. Digamos que você foi promovido, mas promovido por números e não pela condição de análise crítica que a empresa fez durante todo esse tempo, quando observar a sua movimentação de venda. Uma coisa é eu vender, uma coisa é eu trabalhar para liderar. Então, pô, mas eu vendo bem, então eu vou colocar esse funcionário aqui para ser o chefe aqui a gerenciar essa galera aqui todinha aqui. Mas será se ele é capaz? Porque nem todo gestor é líder, como nem todo líder é gestor, né. Na verdade, todo líder, ele consegue gerir, mas consegue estar junto do grupo. O gestor não, ele só manda. E isso faz com que, gere um pouco de divergência. Muitas dos funcionários hoje das empresas, os bons funcionários, quando há uma mudança nesse sentido, que um líder sai e ele é contratado, ou entra outro, ou contratado pelo time que já existe, ou um que vem de fora, e a empresa acha que é um líder, e ele não se adequa como um líder e passa a ser só um gestor normal, muitos dos funcionários que são de vendas saem, porque não existe apoio. O líder é aquele que vai, bota a mão na massa junto com o seu time, e o gestor não. Ele só: "Ó pessoal, vamos fazer isso, aquilo, tá aqui o caminho, tá aqui tal, vocês vão lá". Então não é assim que funciona. Então as empresas também elas precisam se qualificar nesse sentido, na escolha de um líder, que às vezes nem sempre é bem feito. E isso gera um pouco de constrangimento por parte do próprio time local, em vez de ajudar, fazer atrapalhar. Eu já fui vítima disso. Eu acho que todo mundo já foi um pouco vítima disso. E aí, entrando muito um pouco nessa parte, o que é que você acha daquela empresa, a microempresa, que o proprietário, ele é tudo. Ele é o líder, ele é o gestor, ele é o gerente. Por quanto tempo esse barco consegue navegar bem? Bom, dependendo do segmento, pode ser que ele consiga por muito tempo, mas lógico, quando entramos no comércio, a gente pensa em crescimento. Então a gente começa ali baixinho ali, muito humilde, e aí vai aumentando, vai subindo um degrau, vai subindo outro degrau, vai começando a apertar e a demanda de serviço, de obrigações começa a aumentar. Chega a um ponto que ele não consegue mais fazer tudo. Então ele acaba tendo que se contratar mais um colaborador para ajudar ele. Seja um familiar, seja a esposa, seja uma pessoa de fora. Mas a probabilidade é que haja um crescimento da parte dele, desde que ele se organize enquanto está pequeno. Porque às vezes as pessoas acham que está tudo bem, está tudo 100 e não chega muito longe, por quê? Não quer se concentrar todos as demandas em você mesmo.
E isso hoje não existe mais essa situação de você ficar, dominando tudo, você tem que delegar. Então, para poder delegar e ter folga de ter abrangência de conquistar outros mercados, então eu preciso deixar uma pessoa aqui para trabalhar comigo. Aí você hoje eu boto mais um, agora eu boto outro, de acordo com o meu crescimento eu vou expandindo e eu vou, dando uma oportunidade para pessoas. Isso a nível de mercado de trabalho é excelente, porque você vê o nível de desemprego no Brasil deu uma queda muito brusca. Hoje em dia, Thaís, está faltando gente para trabalhar. Quantas pessoas ligam para mim quase todos os dias dizendo que está precisando de uma pessoa para trabalhar? Isso é bom. Antigamente não, o pessoal diz: "Não, eu tenho", eram pessoas procurando trabalho e não tinha trabalho. Hoje são empresas procurando, trabalhadores e não tem. Então, inverteu os papéis. Então, se inverter os papéis, isso quer dizer que nós estamos numa maré favorável para o mercado. Por mais que, às vezes, não consigamos encontrar pessoas adequadas e capacitadas para assumir aquela função, que é um outro detalhe importante. "Ah, mas tem muita gente", mas nem todos são capacitados. Mas por que você não formata? O que é mais fácil, Thaís? Eu formatar um do meu jeito ou pegar um com todas as manias? Formatar um do seu jeito. Porque a probabilidade dele ficar comigo por mais tempo, se eu cuidar bem dele, é maior do que eu trazer outro com outras manias e ele passar uma temporada e depois seguir viagem também. E aí a gente também fala até de uma qualidade, de discernimento em relação a esse líder, esse gestor, porque o que eu vejo hoje, dentro das minhas vivências do meu trabalho, uma certa impaciência em preparar. Então, por isso, sempre esperam alguém já com experiência, com vivência. A primeira exigência, né? Eu estou contratando, mas eu quero alguém com experiência nessa área. E aí, infelizmente, de fato, acaba não encontrando. Porque ou a pessoa não tem interesse naquele segmento, ou até mesmo até existia mão de obra qualificada, só que foi para um juazeiro Exatamente. que, E que, que é melhor. eu já passei por uma situação muito parecida com isso daí, ainda como estagiário. Quando eu estava fazendo a faculdade de contabilidade lá em Fortaleza, eu fui para o CIE e eles fazem aquelas indicações e tudo, e acabou que eu cheguei aí a alguns escritórios. Eu chegava lá para fazer entrevista normal, estudante, e muitas vezes e muitos deles eram: "Ah, mas você nunca trabalhou no escritório?" Eu disse: "Não, O não, para mim estágio é para isso, o para estágio é dar a para isso". primeira experiência. Aí eu fiz justamente essa pergunta: "Mas aqui não é um estágio?" O estagiário, para poder iniciar a sua carreira, ele precisa começar a entender a prática, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Não que uma não precise da outra, mas a prática você aprende muito mais, porque você pratica. A teoria ela te dá um norte, ela te dá um conhecimento de que ali tem algo que você tem que fazer, e a prática você vai praticar, entendeu? Que é bem diferente. E eu passei por isso mais ou menos muitas, não foi uma nem duas não, foi várias. E eu ficava e as pessoas disseram: "Não, é que eu só preciso de uma pessoa que tem experiência". Então, infelizmente não sou eu, Tá difícil, né? tá difícil. Se aqui eu estou vindo aqui numa intenção de ser estagiário, então tá complicado. E isso passou e eu acabei, fazendo outros segmentos de trabalho na época, e eu fui enquanto eu estava fazendo faculdade à noite, eu estava fazendo outras coisas, não tinha nada a ver com contabilidade. Eu estava trabalhando justamente no comercial, que eu passei 35 anos no comércio, né, tem um monte de eu estou com 51. Então, assim, tem um bom tempo de comércio e sempre no setor comercial de negociação, de comunicação, sempre com um, com outro. E isso fez com que eu adquirisse muita experiência das minhas vivências do comércio, né, de atendimento, de chateações com chefias, com clientes, enfim. Isso faz com que você faça uma análise crítica de tudo que você já fez na vida e aplique. E ensine as pessoas a serem melhores, né, não só colaboradores, mas também empresários, que eles possam ter uma visão diferenciada com seus funcionários, porque
Cada um deles ali é valioso para o empresário. Da mesma forma como os colaboradores, eles têm que ver o empresário como uma pessoa também muito boa, com aquela oportunidade que for lhe dada. Oportunidades é algo muito, como é que diz? Importante na vida da gente. Por mais que você passe pouco tempo, mas ali foi uma oportunidade. Quem lhe deu a oportunidade foi aquela pessoa que hoje você pode estar com raiva dele, mas amanhã você está agradecendo. E nem sempre as pessoas agradecem. Às vezes fica a desejar muita coisa pelo caminho, seja de um lado, seja do outro. Eu acho que a gente, eu sempre falo do avião. O avião, ele só consegue ficar no ar se estiver equilibrado. O peso nas asas tem que estar igual. Se eu pendo muito para um lado, a tendência é o avião cair. Ou seja, se eu pendo muito ao lado do empresário, o avião cai. Se eu pendo para o lado do funcionário, o avião também cai. Então tem que pender dos dois lados, manter o avião sustento. Isso, mantendo o equilíbrio na empresa, entre funcionários e empresários, a empresa tende a crescer e desenvolver tudo que ela pretende na vida, fazendo tudo planejado, mas todo mundo unido. A união não é porque são funcionários e empresário tem que ser desunido. É Isso uma é errado. equipe, né? É equipe, é o time. O time de vendas, o time, é assim, eu falo do time de vendas, mas eu estou falando também, digamos que pode ter o pessoal de corte, digamos, dá um exemplo aqui. Eu tenho, digamos que eu tenho um restaurante, uma lanchonete, um ramo de segmento de alimentos, alimentício. E aí eu tenho os garçons, tenho os barmans e tenho o pessoal da cozinha. Todos ali é uma equipe. Eu não estou favorecendo só o que está na frente ali, atendendo o cliente. Mas o que está lá na cozinha também faz parte do time. Porque se ele ou ela fazer algo de ruim e eu vai entregar ao cliente e ele achar ruim, alguma coisa estava errada. Mas também, se o meu garçom ou atendente não fazer um bom trabalho no atendimento, ele prejudica todo mundo ali. Seria a mesma coisa. Outro exemplo que eu gosto também de falar é o bolo. Eu, você e mais três. Cada um vai fazer uma parte do bolo. Se um de nós três fizer a parte errada errar um detalhe no bolo, na criação do bolo, no final ele sai ruim. Então o time é todo o grupo, que vai do dono aos funcionários. Todos têm que estar com o mesmo pensamento. Pensamento de crescer, pensamento de desenvolver, pensamento de evoluir. Evoluir como pessoa e evoluir como funcionário. E aí, nesse sentido, que a gente vê a importância de treinar essa Sim, equipe para alinhar todos os processos, para trazer qualidade ao atendimento, no caso de um ramo alimentício, trazer qualidade para o teu produto. Tudo é uma questão de alinhamento. E aí, quando isso não é feito da maneira adequada, né, pelo profissional adequado, acaba que as coisas não funcionam como deveria, né? A empresa, ela sempre vai deixar a desejar em alguma coisa. sim, sim. Então, assim, às vezes o restaurante tem a comida maravilhosa, mas você não vai porque o garçom não te atende com uma cara muito convidativa. E aí você não entra lá. E às vezes tem aquele outro que a comida tu nem gosta tanto, mas o pessoal é tão receptivo, quase te abraça. Sim, aí é um tal detalhe, né? Aí o carisma, a empatia, o atendimento, cara, o atendimento em nível de excelência, cara, tu deixa o melhor restaurante de lado e vai para aquele ali, que tem tudo ali, tem um carinho. A melhor coisa do mundo, eu agora eu vou falando como cliente. Eu como cliente, eu chego no restaurante, eu gosto de falar bem com o garçom. Eu pergunto qual é o nome dele. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já entrou numa empresa e já viu a pessoa de crachá? Ou pelo menos com a identificação do nome dela, ou o nome dele. É difícil. São Então, segmentos bem é, específicos. então é melhor, o que que é melhor? Eu chamar a pessoa de Ei, ou de José, Francisco, Carla, Adriana, Fábio, por favor. O que que é melhor? Eu chamar pelo nome ou chamar do Ei? Isso causa um impacto. Agora eu vou dar um exemplo aqui prático. Isso eu faço isso normal.
Eu vou num certo local, numa certa empresa, indiferentemente qual seja, eu olho e procuro ver o crachá, o nome, e chamo a pessoa pelo nome. Chamo ela pelo nome e às vezes até o atendimento muda, porque eu chamei pelo nome. Às vezes ela nem pensa: como é que você sabe meu nome?". Já me fizeram essa pergunta. Eu digo: "Muito simples, você está com crachá. Você está com crachá, eu estou te chamando só pelo nome, você está no crachá. E eu gosto de chamar você pelo nome. Seu nome não é Ei?". E isso causa um certo impacto, até para quem está atendendo. Quando o cliente ele também percebe essa deixa de passar a chamar os profissionais, seja ele um garçom, seja ele um atendente, seja ele um vendedor, enfim, pelo nome, tu é mais bem recebido do que uma pessoa que chega naquela arrogância, ou até sem saber nem quem é quem. Então, eh, há uma necessidade das pessoas melhorarem nas comunicação, das pessoas se apresentarem. "Tudo bem? Eu me chamo Paulo. Qual é seu nome?", entendeu? E aí as pessoas te tratam melhor, te vendem melhor, algo até que não acham que: "Cara, vou te fazer o melhor". Uma vez eu ganhei foi na época que eu bebia, eu como cliente, eu atendi, assim, tratei tão bem um garçom, o cara disse: "Cara, esse chopp aqui é teu. Eu gostei tanto de tu, esse chopp aqui é teu". Eu na condição de cliente, mas por quê? Porque eu tratei bem. E da mesma forma como eu tratei bem, eu também fui tratado bem. Então houve uma troca. E essa troca, se todos os clientes, funcionários, empresários tivessem essa conexão, entendesse algo tão simples: trate as pessoas bem. É algo muito, muito sutil, tão básico, É uma fórmula bem simples, né? simples, mas que dá um resultado. É aquela história que eu estava falando no começo. Muitos empresários ficam na zona de conforto, porque acham que está vendendo, está tudo bem, ali está tudo certo. Por mais que eu estou pagando minhas contas, estou curtindo aqui minha família, estou viajando, fazendo isso, aquilo outro, mas poderia estar muito melhor. Eu poderia estar expandindo para outro segmento. Ah, eu tenho hoje uma loja de, sei lá, de bijuterias. Eu quero investir agora numa loja de celular. Cara, já minha loja de bijuteria tá massa aqui, meu time tá massa aqui, tá dando um gás. E eu quero agora expandir. Cara, expande. Tu vai crescer. Mas tu tem que ter essa consciência de também que o time que tá lá tá te ajudando para fazer tu crescer. Você não tá crescendo sozinho. Como eu já falei, não existe empresário sem funcionário. Tem que ter. É uma união muito boa, por mais que toda regra tem suas exceções, mas é você criar um nicho, criar um ambiente favorável. Eu acho isso muito legal, quando você cria esse ambiente favorável, que todo mundo ganha, todo mundo cresce, tá todo mundo no mesmo elevador, subindo, em rumo da evolução. Mas se todo mundo tivesse consciência, isso fica difícil. Só eu que tenho que pensar: "Será se é o correto?". Quantos funcionários não estão aí, jogados aí em algumas empresas, num grupo de, sei lá, de 5, 10, 2 tem. Será se na maioria deles eles estão lá pelo que ele gosta de fazer ou pelo salário que ele recebe? São perguntas que têm que ser feitas, mas quem tem que responder é cada um deles. Eu acho que aí eu vou usar até teu exemplo do avião, né? Sobre gostar de fazer e o salário que recebe. Eu acho que os dois têm que estar aí com as mesmas Equilíbrio. medidas. Exatamente. Tem que Justo. ser um salário que traga dignidade para o Sim. funcionário, que ele consiga crescer também, porque vamos aí pro exemplo que acho que todo mundo usa aí nas trends das redes Aham. sociais, né? Eh, bota um carrão lá e diz: "Olha, aqui eu comprei para o meu chefe", Foi um chefe. né. Então, enquanto o chefe está comprando a segunda casa, está trocando o carro do ano, a gente, como funcionário, quer comprar a nossa casa, quer ter Aham. o nosso transporte, o nosso carro popular. Então eu acho que é muito disso. Primeiro, a gente
está fazendo o que gosta, o que ama, e aí vai da individualidade de cada um. Se eu estou no comercial hoje, atendendo pessoas, tratando com empresas, eu gosto ou eu estou aqui pela oportunidade que me foi dada? Aí eu gosto, eu amo, é isso que eu tenho paixão por fazer. Ok, mas e aí, o que está entrando também está condizendo com isso? Afinal de contas, nem num relacionamento só o amor basta, né? É verdade. Então eu acho que aí eu vou usar o seu avião também para fazer essa comparação, eu acho que as 2 coisas têm que estar atreladas e bem alinhadas. Sim, 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 claro. Até por é assim, é algo muito básico, como eu falei, e eu vejo como uma solução que perdura por muitos anos, se você mantém. Um exemplo bem prático que eu vejo também é, digamos que todo mundo pagasse bem. Não bem, não falo generosamente bem, assim, a nível mais do que o normal. Nível normal, você dignidade, o nome é isso, dignidade. E você paga o comércio, ele agradece. Vou dar um exemplo. Você tem uma loja de roupa, eu tenho uma loja de, sei lá, de celular. Outro, digamos que tem 2 pessoas aqui, cada um com uma loja diferente, um segmento diferente. Eu pago bem o meu funcionário, dentro da normalidade. O dinheiro que ele vai gastar vai ser aonde? Na sua empresa. Na sua empresa, na empresa dele, na empresa dela. O dinheiro vai circular. A mesma coisa o teu funcionário vai comprar na minha, como vai comprar na minha, e o A dinheiro ele vai gente circular. vê um exemplo até bem simples, né, Paulo, de, por exemplo, como as grandes startups aí estão crescendo, a exemplo de Shopee, de Shein e outras lojas que vendem na internet. Por que que eu, aqui no Crato, compro um negócio que vem lá da China? Pô, às vezes o funcionário ele não está ganhando o suficiente para comprar da própria empresa que ele trabalha. Então, por Exatamente. mais que ele queira aquele produto de qualidade, que eu sei que eu vou comprar essa camisa, ela vai durar 2, 3 anos, o tecido vai estar do mesmo jeito. Mas eu tenho os R$ 400 de pagar essa camisa? Ou eu vou comprar uma de R$ 39,90 na Mais barato. internet, numa concorrência, porque é o que cabe no meu bolso. Então, como é que tá o poder aquisitivo dessa pessoa, né? Pois é. Isso aí entra justamente na renda per capita da casa das pessoas, né? Na Exatamente. renda familiar. Eu vejo muito a renda familiar hoje, talvez, eu posso até estar falando alguma coisa assim fora do normal, mas será se está todo mundo hoje ganhando em torno de 3.500 uma renda familiar? Uma renda de 2 pessoas, estou falando de 2 pessoas só. E, né, e pagando as despesas, será que sobra alguma coisa? Isso eu estou botando como se fosse 2 pessoas ganhando um salário mínimo, né? Salário médio de 3.000 e alguma coisinha, né? Pagando aluguel, o aluguel aqui no Crato deve estar em torno aí de uns, dependendo da situação onde vai morar, vamos estar uma média de 500, R$ 600, 700. Tô Já sendo, seria essa casa dos 700. né? Então já dar uma queda brusca. Então você tem Se for sua uma pessoa sozinha, manutenção, já é metade do que ela ganha no mês. exatamente. Mas se digamos que isso, eu estou falando de um salário mínimo, mas aquelas pessoas que o próprio salário mínimo, o empresário ele não te paga almoço. Tu tem que levar teu almoço de casa. Então a feira que tu compra para casa, tu também usa para o trabalho. Ela não é só para casa. Então isso diminui também no final das contas, né? Sim, Então com certeza. é aí onde existe, assim, eu vejo como melhorias, uma forma de você melhorar o ganho e haver essa troca entre os empresários. Estou falando agora a nível de associação, que se todo mundo tivesse esse pensamento, acredito eu que os que não estão dentro da associativismo, seria no caso associada que é o CDL, eu vejo que eles poderiam seguir essa doutrina, né, essa conduta de melhorar as soluções dos seus funcionários, até para manter mesmo. Porque como se tu tem uma loja aqui, o outro melhora o salário dos funcionários dele, teoricamente, cara, todo mundo se conversa hoje. Todos os funcionários hoje, os colaboradores se encontram, se conversam, e um trabalhando e fica trocando figurinha. Ah, como é que tu paga? Quanto é que tu tá ganhando? E como é lá? E assim, todo mundo conversa. Então, assim, por que que eu não posso ganhar melhor? Seguindo o que eu vendo ou o que eu trabalho. Sabe que eu tô ganhando bem? Mas um fulano tal pode estar pagando melhor. Aí acaba o empresário, ele pode perder um bom funcionário por conta de uma besteirinha chamada salário. Um salário digno,
Não, mas eu trato tão bem ele. Mas será se só o tratar bem resolve? Entendeu? Então, assim, são reflexões que eu falo a nível para empresários, que eu vejo também que há uma necessidade de melhorias nesse ponto. Não que nenhum não faça, tem quem faça. Muitos fazem, mas uma minoria não faz. E a minoria é que às vezes tem um funcionário que está ali só pelo dinheiro dele ali, mesmo ele pagando um palmo, ele está lá, mas ele também está ali atendendo mal pra caramba os clientes dele. Ele tá refletindo. Ele está refletindo. Agora você falou a palavra certa. Ele está refletindo o que ele ganha. Porque às vezes o cara diz: "Não, tu vai ganhar aqui, sei lá, meio salário, um salário". Hum. E aí o que tu faz, tu vende muito mais do que isso. Então cara, eu tô ganhando meu salário aqui, tá tudo bem. Ó, daqui esse celular aqui, se tu quiser comprar, tu compra, se não quiser, tá tudo bem também. E é assim, quem perde é o empresário. Porque o empresário não tá lá vendendo. Como eu falei quando agora atrás, você tá rotulado, você tem pessoas que estão rotuladas na frente da sua loja. Então você tem que tomar muito cuidado, os empresários principalmente, tem que estar muito cuidado com aquelas pessoas que estão representando sua loja, porque são eles a cara da tua loja. Vou dar um exemplo de farmácia, entregador. O entregador, ele tem obrigação de estar muito bem vestido, porque ele é a cara da farmácia quando ele vai entregar o remédio na residência. Ele tem que estar com a postura de entregador, com aquela postura de farmacêutico, não que ele seja igual, mas que ele tem que estar com postura. A educação, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, se apresentar, porque ali é a farmácia que está indo até o cliente, meu cliente está indo na farmácia. Quando o cliente vai até a farmácia, é uma coisa, tem um grupo, mas quando é a farmácia que está indo até o cliente, é outra coisa, porque só é uma pessoa. A mesma coisa isso é para os entregadores de lanchonete, de pizzarias e restaurante e tal, mesma coisa, não muda nada. Por isso que eu estava comentando, quando você perguntou logo no início, eu disse se eu ia abranger os segmentos, porque eu vi que é a mesma coisa. Não é só o canal Farma que tem suas deficiências, os outros segmentos também têm, e até muito mais do que as próprias farmácias que já estão um pouco, doutrinadas a seguir uma rotina, como é que posso dizer assim, um sistemático diferenciado da própria farmácia. Hoje o associativismo no canal Farma está muito grande. Muitas farmácias hoje estão ligadas ao associativismo, né, Algifarma, Conviva, outras redes de RM quer dizer, que estão todas têm o seu, o grupo de bom trabalho que eles praticam, mas tem muitas farmácias também que não estão. Então, hoje tem associativismo para tudo quanto é lado, de vários segmentos. Agora você está adequado, você está procurando se capacitar, o que que você está fazendo para melhorar? São perguntas que ficam no ar, para o empresário e para os funcionários, né. Melhorar em si, a pessoa e melhorar como gestor ou colaborador. E é para isso que o Paulo tá aqui, tá? Trazer essas respostas para vocês. Então, assim, foi um prazer, Paulo, te receber aqui. Eu acho que a gente já deixou aí bastante questionamento para o pessoal pensar um pouco. E aguardem, porque ele vai estar chegando aí na porta de vocês, com o apoio da CDL, fazendo um excelente trabalho. O nome da empresa já traz aí Não já dei, né? exatamente, a excelência. E assim, seja muito bem-vindo. Foi um prazer estar aqui com você. E aguardem o Paulo, que ele vai estar aí logo mais, não é? Fazendo esses atendimentos, trazendo aí essa melhoria para a nossa cidade, para os nossos associados e não associados também. Afinal de contas, o comércio aí é um só, é geral. E ele está aqui de volta no Cariri para fazer esse trabalho e alavancar o nosso comércio, melhorando o atendimento, melhorando os processos das empresas. Então, qualquer coisa já podem entrar em contato, a gente vai estar divulgando depois o contato do Paulo também.
E é isso. Tem É. mais algo a acrescentar aí pra gente? Só para frisar, eu saí daqui com 10 anos de idade do Crato, passei seus 30 e poucos anos fora, né, e estou retornando à cidade. Quero fazer diferente aqui, quero trazer uma melhoria para a cidade. Quero ver o comércio do Crato se tornar um grande comércio, maior ou igual ao de Juazeiro, né. Eu vejo como um potencial gigantesco a cidade, e que os clientes possam gastar o seu recurso aqui na cidade, e que eles mas tudo isso depende do atendimento. Tudo isso Verdade. depende do atendimento. Eu vejo, pessoal, que vocês são capazes de fazer, agora tem que ter consciência e tem que ter capacitação. Perfeito. Muito obrigado, Paulo. E Thaís, agradeço a oportunidade, né, eu acho que a CDL abriu as portas aí para a gente mostrar um pouco desse trabalho, bater esse grande bate-papo aqui contigo, foi excelente. A gente agradece. E foi um prazer. Um prazerzão. Cheiro no coração de todos.